em Lucas, capítulo 1, o verso 39, quando Maria que foi engravidada por obra do Espírito Santo, que para nascer o nosso Salvador Jesus Cristo, ela então, grávida de Jesus, ela visita sua prima. No mínimo ela disse, paz seja contigo, paz seja nesse lar, tipo assim, né, uma saudação. A Bíblia diz que a criancinha saltou no seu ventre. E a Isabel foi cheia do Espírito Santo. Gente, olha, é forte isso aqui, quando um homem ou que te receber pode ser abençoada quando você tem o Espírito Santo de fato na sua vida. Talvez você não precise falar muita coisa, apenas dar um bom dia. Sabe quando você encontra alguém no seu bairro aí, onde você mora, e é de manhã e você diz bom dia. Não é? Claro que devido ter que o uso dessa máscara, às vezes você dá um bom dia e não sai tão bom, né? E às vezes não dá para dar aquele sorriso gostoso, mas a pessoa percebe de fato aquele seu bom dia. Tão gostoso você dar aquele bom dia vizinho. Bom dia, fulano de tal. Né? Ou você quando cumprimenta alguém, dando aquele bom dia, como é gostoso. Né? E ser correspondido do outro lado, bom dia, opa, hoje vai ser um dia muito maravilhoso. Enfim, então você veja bem, uma pessoa que tem o temor de Deus, que tem a presença do Espírito Santo, onde ela chega, Deus vai chegar. Então, pessoas que ficam reparando a aparência externa do outro, na realidade, para mim, é um religioso, um fanático. E não é um homem espiritual ou uma mulher espiritual. As pessoas se preocupam tanto com a aparência, com o exterior, e às vezes você vê alguém, a aparência parece que está bem enquadrado, né, naquilo que você gosta, mas às vezes lá dentro está oco de Deus. É só fachada. Só fachada. Eu creio que essa mudança que houve no mundo de março de 2020 para cá, que afetou a todo mundo, inclusive o povo de Deus, eu acredito que veio mostrar quem realmente é quem é quem realmente serve a Deus. Quem realmente estava servindo a Deus ou era apenas aventureiros da fé? Que quem é um aventureiro da fé, ele não sobrevive. Ele tem que ter aquela fé convicta, se encher do Espírito Santo. Então, muitas pessoas não compreendem essas coisas. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se entristece. Ele fica triste quando a gente começa a falar coisas indevidas, pensar, falar, agir. O Espírito Santo se entristece porque ele é Deus. Ele conhece o meu coração, ele conhece o teu coração. Existem pessoas que elas querem bênção. Que bênção você quer? Eu quero bênção financeira. Eu quero emprego. Eu quero saúde, eu quero isso, eu quero... Está errado querer isso? Claro que não. Mas se ela foca só isso e ela não quer se encher de Deus, ela poderá. Tem pessoas que não acreditam em Deus. A pessoa chama de ateu, o ateu. Respeitamos quem é. O direito dele ser, não acreditar em Deus. Paciência, né? Não sabe o que está perdendo. Mas se ele acredita que não tem Deus, ele já acredita, ele já tem uma fé ao contrário. Ele acredita que Deus não existe. Mas tem ateu, tem gente que não serve a Deus. São pessoas bilionárias, são pessoas que têm muito dinheiro. Então essa questão financeira, que é importante, mas não adianta você só querer melhorar a sua vida financeira. Não é errado. Aliás, eu quero deixar claro uma coisa. Não é errado você ter coisas. Você possuir, ter uma casa própria, ter uma casa a mais, ter uma casa, se você pode, comprou com trabalho, foi honesto naquilo ali, você conquistou com trabalho, suor do seu trabalho, ou ganhou uma herança, enfim. Qual é o problema? Nenhum. Você não roubou, você não fez trapaça, você fez a coisa certa. Isso não é errado. Então, meu querido e minha querida ouvinte, você que de repente anda te ensinando aí que essas coisas do mundo não prestam, depende do que é o mundo. Né? O mundo tem vários focos. Né? Então tem que ver, tem que analisar o que é isso. Então hoje em dia existem muitos ensinamentos. Então o nosso relacionamento com Deus não é por aquilo que a gente aparenta ser ou ter. É o ser nosso, dentro de nós, o nosso interior.
E quem conhece o nosso interior é Deus. Por isso que Jesus ele fala em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. E o ser humano tem mania de olhar para o outro e julgar o que? A aparência. As pessoas julgam você, nos julgam pela casa que mora, pela roupa que veste, pelo carro que tem, pela empresa que trabalha. Esse é os olhares humanos. Humano, né? Mas Deus, o Espírito Santo, que conhece a nossa vida, ele sabe o que está dentro de nós. O Espírito Santo sabe que aquilo que eu estou falando agora, ele sabe se eu estou falando a verdade ou se eu estou querendo apenas mostrar um discurso aqui, que aliás está na Bíblia, né? Estou tirando da Bíblia. Então o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe quando um pastor, um professor que ensina a palavra de Deus, o Espírito Santo sabe quando um evangelista, quando alguém que prega o evangelho, que faz a obra do Senhor, o Espírito Santo sabe se aquela pessoa está sendo honesta, está sendo sincera. O Espírito Santo sabe quando um cristão está sendo realmente verdadeiro, e o Espírito Santo sabe quando um cristão está sendo falso, está sendo hipócrita, medíocre. O Espírito Santo sabe. As pessoas podem se enganar e enganar os outros, mas o Espírito Santo conhece. Ele sabe as reais intenções do coração do homem e da mulher. Ele tem esse poder. E tem muitos cristãos, essa palavra serve para todo mundo, mas muitos cristãos pensam que Deus é bobo, pensam que Deus não está vendo as coisas. Deus honra os fiéis. Deus honra aquele que honra a sua palavra. Deus diz assim, eu honro aqueles que me honram. Então honrar a Deus não é só diante de pessoas, mas honrar a Deus é quando você está sozinho, quando você está num lugar em que ninguém te conhece e você está sozinho. Então honrar a Deus não é quando os holofotes estão sobre você. Honrar a Deus não é quando alguém está te olhando, você fazer uma apresentação, um louvor, uma pregação, um ensinamento ou coisa desse tipo. Honrar a Deus é quando você está sozinho, sozinha, em algum canto do planeta Terra. É assim que funciona. Porque Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a tua vida. Então o Espírito Santo, ele pode entrar em nossa vida como o fogo, purificando nossas vidas. Olha o que diz aqui Atos, capítulo 2, 3 e 4. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O Espírito Santo ele pode também mover-se de maneira rápida, repentina em nossa vida, como um vento. Ele não é o vento, mas ele pode, diz a Bíblia aqui, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Atos 2:2. Então, meu querido e minha querida, busque, se santifique a Deus, clame a Deus, coloque em prática essa palavra, busque, diga a Deus, eu quero ter essa experiência com Deus, eu quero crescer espiritualmente. Então existe o primeiro passo, fique com a palavra. O Espírito Santo de Deus não vai falar uma coisa que vai contra os princípios da sua palavra. Você precisa ter discernimento espiritual. O Espírito Santo, ele dá isso pra gente. Discernimento espiritual. Quem tem essa habilidade de Deus na sua vida, o discernimento, ele vai discernir se aquilo que você está ouvindo realmente é de Deus ou não. Então as coisas de Deus não são confusas. Mas a gente percebe tanta gente querendo falar de Deus, mas que fica complicando. Não vamos complicar. Deus não complica. Nesse quesito aqui. Quem salva é Jesus. Em João 14,6 Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós cremos, o único Salvador é Jesus Cristo. E Jesus, quando ele morreu ali na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. Ele levou sobre si os nossos pecados.
nossas enfermidades. Mas quando ele ressuscita e dali um tempo, a Bíblia relata que ele ficou em torno de 40 dias ainda aparecendo a várias pessoas na terra após a sua ressurreição, e depois, em definitivo, ele foi ao céu, e quando ele foi, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então é dele que nós estamos falando. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Quando aceitamos essa verdade, nossa experiência cristã muda, instantânea, e fica uma vida melhor. O Espírito Santo é Deus. Nós cremos na Trindade, nós cremos no poder de Deus. O Deus que se manifesta, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que consola, o Deus que fala com a gente através da palavra, através de sonhos proféticos. Deus fala de várias maneiras, mas lembre-se, tudo que Deus fala tem que ter respaldo da palavra, a Bíblia Sagrada. Estamos vivendo então dias, como eu disse no início, difíceis, sim, diferentes, sim. Nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer o mês que vem, nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem. À luz da Bíblia, a gente tem noção de coisas que estarão ainda acontecendo. Mas eu posso afirmar com muita segurança que aquele que está firmado na verdade, que é Cristo, na sua palavra, que está abastecido com a presença do Espírito Santo, está se alimentando de Deus diariamente, pode ter certeza, você não será enganado pelas mentiras que já estão atuando no mundo. Há um sistema, há algo já preparado pelo inimigo, usando situações, grandes pessoas poderosas do mundo, para implantar algo na terra. Mas eu quero dizer para você que Deus cuida de nós e Deus é que comanda, Deus que está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle. Então não fique aí se intimidando com notícias distorcidas, com noticiários até no meio cristão distorcido, a implantar o medo. 1000 vezes não. Mas lembre-se, você está na fé, você está na palavra, você está com Jesus, você está se buscando se encher a cada dia do Espírito Santo de Deus, caminhar com Ele, então fica tranquilo. Uma das missões do Espírito Santo é conselheiro. Conselheiro, o amigo Espírito Santo. Ele fala com a gente, comunicador. Então se você tem o Espírito Santo, Ele vai falar através da sua boca, para vidas serem abençoadas, salvas, libertas e edificadas pelo poder de Deus. Olha que lindo esse texto aqui. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Joel 2, 28. Depois Atos 2, 16 e 18 se confirma no Pentecostes. Então o Espírito Santo, ele influenciou as palavras de milhares ali no dia de Pentecostes. De Atos 2, 3 e 4. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, meu querido e minha querida ouvinte, seja abençoado e abençoada. E o encerramento para hoje de Atos, capítulo 1, verso 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu digo a vocês com muita alegria, o Espírito Santo influencia nossas conversas com outras pessoas. Que você, que eu, que nós sejamos influenciadores para mostrar o caminho da salvação à humanidade. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível
Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe, o Espírito Santo te ilumine, te oriente para um dia abençoado, uma semana abençoada. Um grande abraço a todos vocês que receberam a oração. Você que separou sua água, seja abençoada aí essa água em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Receba renovo, receba força, graça, consolo, ânimo e levante a cabeça, porque o nosso Redentor vive. Jesus Cristo, o Salvador, o Espírito Santo Consolador conosco e aquele abraço que te cura, que te restaura, o abraço do Espírito Santo Consolador. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Agindo Deus, quem impedirá?